Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa nos ajudar a ter compreensão da sua palavra. Por isso eu te convido a meditar na palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 12, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior deles. Amém? Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa que o Senhor nos dá. Aqui Paulo, ele diz que nós vemos como se fosse por um espelho, de maneira obscura, não claramente, mas nós veremos face a face, assim como ele é, e o conheceremos face a face, assim como ele também conhece a nós. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Porque nós conhecemos em parte, não face a face, mas nós vamos conhecer face a face, tal como ele é. E Paulo ainda diz assim: então conhecerei como também sou conhecido. Então, juntamente com você, eu quero meditar como sou conhecido. Porque Paulo disse que nós vamos conhecer o Senhor face a face, né? Conhecer Ele da maneira que Ele nos conhece. E Ele nos conhece por completo. Nós, em parte. Mas nós vamos conhecer completo também, face a face. Então vamos meditar. Como sou conhecido? Conhecido no dicionário português é adjetivo que se conhece, sabido, ilustre, célebre, substantivo masculino, indivíduo com quem se mantém relações superficiais. Então, conhece superficialmente, né? Mas vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos então? Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então o profeta Isaías profetizou que até o boi, que é um animal, conhece o seu dono, conhece o seu possuidor. Até o jumento, o burro, conhece a sua manjedoura. Mas o profeta continua dizendo: Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então o boi conhece bem o seu dono, o jumento conhece bem o seu dono, o burro conhece bem o seu dono, mas o povo de Deus muitas das vezes não conhece ao Senhor como se convém conhecer, da maneira correta, tal qual ele é. Não conhecemos. O próprio Paulo disse, o apóstolo Paulo disse que conhecemos em parte, né? Mas tem pessoas que nem em parte ele conhece. Ele conhece muito pouco de Jesus. Porque ouvir falar de Jesus não quer dizer que conhece Jesus. Para conhecer Jesus precisa de uma comunhão, de uma intimidade. Porque conhecido são pessoas que você conhece de longe, você vê, você encontra, conhece superficialmente. Não tem uma intimidade com aquela pessoa. Não tem um conhecimento profundo com aquela pessoa. E para nós dizermos que conhecemos a Deus, nós temos que manter uma comunhão com Deus. Nós temos que manter um relacionamento com Deus.
aí nós vamos conhecer verdadeiramente. Porque só se conhece de verdade num relacionamento. Então, como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a sua vida espiritual? Você tem comunhão com o Senhor? Você procura conhecer a Deus? Conhecer Jesus? Não só de ouvir falar, mas de ter algo com Ele, de procurar ter uma comunhão mais íntima e mais séria com Deus? Então Jeremias diz assim no capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então o Senhor conhecia antes de ser gerado, ainda quando era apenas uma sementinha. O Senhor já conhecia. E quando aquela sementinha foi desenvolvendo, aquele embrião foi desenvolvendo, Ele conhecia passo a passo. Então, o Senhor conhece muito bem cada um de nós, porque Ele viu tudo. Desde quando estava lá no ventre, Ele já conhecia. Hoje, quando a mulher está grávida, a gente não vê a hora da criança nascer para conhecer aquela criança. Mas o Senhor já conhecia antes. O Senhor viu todo o processo, como foi formado os ossos, os membros, os órgãos, tudo Ele conhece. O Senhor sonda, esquadrinha, Ele vê, Ele entende, Ele conhece tudo. Então, o Senhor conhece perfeitamente cada um de nós. O Senhor sabe o seu DNA, o Senhor sabe quem você é. Ele sabe você é filho de quem. O Senhor conhece a sua história desde o ventre. Ele te conhece. Ele sabe aonde você está, Ele sabe o seu pensamento, Ele sabe o seu desejo, Ele sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que você aborrece, o que você quer, o que você não quer. O Senhor conhece tudo a teu respeito. Jeremias, capítulo 9, e o versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem se gloriar, se gloria em saber que o Senhor, em conhecer ao Senhor e saber que Ele é o Senhor. Então, se glorie em conhecer Jesus, conhecer a Deus, saber que Ele é Senhor, porque muitos não sabem, muitos não conhecem Jesus. Sabia que existe muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus? Nunca ouviu falar de Jesus? Não tem entendimento de Jesus? Então se alegra. Você que tem um conhecimento de Deus, você que o Senhor tem se revelado a ti, que o Senhor tem te alcançado com a sua graça e a sua bondade, a sua misericórdia, porque aqui o Senhor fala através de Jeremias: faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Então Deus se agrada que você tenha conhecimento dele, que você passa a saber pormenores quem é Jesus. Quem é Jesus? Você já procurou saber quem é Jesus? Ah, me falaram, contaram uma história de um homem que morreu na cruz, de um homem que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Mas não fica só nisso. Vai a fundo.
Conheça. Jesus quer que você conheça quem Ele é. Porque às vezes você caminha com Jesus, você anda com Jesus e não sabe quem é Ele. Não tem conhecimento de tal grandeza e de tamanho poder que Ele tem. Porque uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ter intimidade com Ele, outra coisa é você ter uma vida inteira com Ele, outra coisa é você ter um relacionamento sério com Deus. Então procura saber mais de Jesus, porque tem tantas pessoas enganadas, achando que conhece Jesus, mas vivendo um evangelho que não condiz com a palavra de Deus, vivendo uma vida que não convém, acreditando muitas das vezes em heresias, crendo muitas das vezes em doutrinas de demônios, por não conhecer verdadeiramente quem Ele é. Mas como conhecer quem Ele é? Através da sua palavra. A Bíblia fala assim: errais por não conhecer as Escrituras. Então, se você procura conhecer as Escrituras, você vai conhecer Jesus. Saber o que Ele exige de você, o que Ele requer de você, a maneira que é para você proceder sobre essa terra. O que Ele tem para te ensinar. Ao passo que você vai desejando mais, ter conhecimento de Deus, o Senhor vai se revelando cada vez mais a você. E você cada dia mais vai estar recebendo dessa graça e desse poder. Jeremias 22, versículo 16 e 17. Julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso lhe sucedeu bem. Não é isso conhecer-me, diz o Senhor. Os teus olhos e o teu coração, porém, não atentam, senão para a tua ganância, para derramar o sangue inocente e para levar a extorsão e a violência. Efeito. Então a palavra de Deus fala aqui, o que é conhecer o Senhor? É fazer aquilo que Ele mandou, julgar a causa da viúva, olhar para o pobre necessitado, se condoer do aflito, estender a mão àquele que precisa, não viver torpe ganância, derramamento de sangue, violência, extorsão. Isso é conhecer a Deus. É saber que você tem que ter um temor no seu coração, para você proceder conforme o temor de Deus no coração. Isso é conhecer a Deus, é praticar aquilo que Ele manda pela sua palavra, as boas obras. É não fazer as coisas do lado averso, do lado errado. É andar no caminho direito, no caminho estreito. Então nenhum de nós conhecemos perfeitamente, porque somos tão errantes, somos tão falhos. Mas a cada passo que vamos caminhando, vamos conhecendo. E o Senhor vai nos dando a cada passo nova oportunidade para conhecer mais dEle. Porque existe tanta grandeza em Jesus, tanta graça, que nós não conseguimos captar todas as imagens necessárias que nós precisamos de uma vez só. Nós temos que ter uma comunhão íntima, uma intimidade com Ele,
poder, essa unção ser processada na nossa vida e nós sermos movidos pela fé. Então, conhecer a Deus é querer mais de Deus, é anelar, é desejar as coisas do Senhor. É como aquele ribeiro de águas profundas que entrou no ribeiro e foi caminhando, que as águas davam pelos artelhos, dava pelo joelho, dava pelo lombo, e depois não tinha mais como atravessar, tinha que nadar. As coisas de Deus são profundas, inefáveis. Então, a cada passo que nós vamos aprendendo, nós temos que aprender mais e mais e mais, e vamos alcançando mais de Deus e nos espantando com tanta beleza, com tanta graça, com tanto poder que há no Senhor, com tanta misericórdia, porque Jesus é bom, Ele é maravilhoso. E a coisa mais linda que tem é conhecer Jesus. Aquele que conhece Jesus é sortudo. Aquele que conhece Jesus é feliz. Aquele que conhece Jesus, por mais que sofra nessa terra, mas sofre contente. Porque tem um bem maior que já existiu em toda essa terra. Em todo este mundo não vai existir outro bem maior do que Jesus. Jesus é o centro de tudo, de tudo. De tudo. Tudo nesta terra. O centro é Jesus. É o fundamento, é a base, é a coluna. E conhecer Jesus nos leva a um patamar tão gratificante de graça, de misericórdia, de amor e de bondade da parte de Deus, que nós rompemos peito aberto, mar adentro, vencendo as provações, crendo e confiando, porque estamos alicerçados na graça do Senhor. Quem sabe você tem sofrido tanto e pagado um preço tão terrível na sua vida, mas você ainda não experimentou essa graça. Você ainda não experimentou entregar os seus caminhos ao Senhor. Talvez você ainda não experimentou conhecer Jesus. Talvez você já ouviu falar tanto. Às vezes, quando você era criança, você ouviu alguém falar. Mas eu te convido não somente a ouvir falar, mas a conhecer verdadeiramente como Ele é. Porque o Senhor quer se revelar a você. É só você abrir o seu coração e deixar Ele fazer na sua vida, porque Ele tem vontade, desejo de mudar a tua história, de tirar todo esse fracasso, de tirar toda essa revolta, toda essa amargura e colocar dentro de você algo que se chama graça. A graça de Deus que se há derramado, trazendo salvação. É isso, é graça. Graça é favor não merecido. Nós não merecemos, mas o Senhor nos amou primeiro, Ele nos conheceu primeiro. Antes de nós o conhecermos, Ele nos conheceu. E Ele te chama também. Você não é excluído da graça. Você não é excluído da misericórdia. Você não é excluído da bondade de Deus. Mas você precisa querer. Você precisa crer que realmente o Senhor te ama. Às vezes você fala assim, é fácil falar assim. Mas como dizer que o Senhor me ama? Se na minha vida eu tenho experimentado o fel como losna, eu tenho enfrentado tantos horrores, tantos tormentos, tantos ataques malignos. Mas em todas essas coisas, a Bíblia nos diz que somos mais que vencedores, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você é vencedor, sim.
Você já derramou muitas lágrimas, já sofreu bastante, mas você é um vencedor. Porque afinal de contas você ainda está de pé. E você ainda tem força para caminhar. E ainda muita coisa pode acontecer na tua vida. E ainda a sua história pode mudar. E ainda Deus pode fazer algo novo na tua vida. Orecalabassuricandarai. Jeremias 31, versículo 34. Não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então o Senhor diz assim: não vai nem precisar falar mais, porque todos me conhecerão e saberão que eu perdoei os seus pecados. Então, você tem a oportunidade de conhecer o Senhor. Todos têm o mesmo direito de conhecer a Jesus. Todos têm direito de conhecer Jesus. Jesus não quer ficar encapado, não quer ficar escondido, não quer ficar camuflado, não quer ficar no isolamento. Jesus quer que todos o conheçam e saibam que Ele deu a sua vida em resgate, em libertação. Jesus quer que todos saibam que há uma saída, há uma solução. Há um jeito de se salvar. Então, Jesus não está escondendo a face, tendo preferência desse ou preferência daquele. Não, Jesus veio para todos. Todos têm o mesmo direito de salvação. Todos têm a mesma oportunidade. Todos conhecerão que Jesus é o Salvador. Ele não escolhe se é bonito, se é pobre, se é rico, se é feio, se é letrado, se é doutor, se é indouto. Ele não escolhe. A escolha dele é aquele que abre o seu coração e recebe essa graça. Todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Então essa graça é para mim, é para você, é para todos quantos creram, para todos quantos vão crer, para quantos ainda vão nascer, ainda vão aceitar, ainda vão receber Jesus. Jesus é para nós todos. Ele não faz distinção. Conheça esse Jesus. Conheça. Não fica indo por lero-lero, por história da carochinha, por conto desse, conto daquele. Não. Existe a palavra de Deus que pode te mostrar quem é Jesus. O que você acha de Jesus? Qual que é o seu pensamento a respeito de Jesus? O que significa Jesus para você? O que é Jesus? O que é Jesus? O que esse nome significa na sua vida? Que conhecimento você tem desse Jesus? Será que considera ele como um defunto? Como alguém que morreu? Que está lá em memória? O que você acha de Jesus? Que Jesus representa para você? Qual o significado de Jesus na sua vida? Urabassura bacancho manai. Ele te conhece. Você conhece a Ele? Você conhece Jesus? Se não conhece, eu te convido para conhecer Jesus. Não estou te convidando para você ser um religioso, como muitos que já tem por aí. Ser um religioso, né? Que por fora bela viola, mas por dentro um pão bolorento. Por fora mostra uma fé, mas por dentro é um lobo destruidor. Não estou te chamando para isso.
Estou falando para você conhecer Jesus, quem Ele é. A essência. Conhecer esse Jesus que pode mudar a sua vida, que pode realmente transformar o seu coração. As pessoas não precisam de religiosidade, as pessoas precisam de Jesus, o Salvador, aquele que abre a mente, que dá conhecimento, que desvenda os olhos, aquele que mostra do seu favor, da sua bondade. Porque um monte de gente para te apontar, para condenar você, tá assim. Mas Jesus não veio para te apontar, nem para te condenar. Ele veio para te salvar. É isso que Ele quer fazer, te libertar, te transformar, fazer de você um filho amado. Salmo 103, versículo 16 a 18. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O amor do Senhor, porém, é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, para os cumprirem. Então a nossa vida é como um vento que se vai. E o seu lugar não se conhece mais. Porque fica ali um lugar vazio de alguém que não está mais. Hoje estamos, amanhã poderá não estar. Mas a Bíblia fala que o Senhor é de eternidade a eternidade. Ele é para todo sempre. Não é como os seres humanos que hoje é, amanhã não é, hoje está aqui, amanhã não está mais. O Senhor é sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém? Então nele você pode confiar, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, Ele é eternamente, Ele não fica mudando. Nós mudamos. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu posso ser outra, depois eu posso ser mais diferente ainda. Mas Jesus é o mesmo eternamente. Mesmo. Jó 19, versículo 13 a 19. Pôs longe de mim a meus irmãos, os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas me consideravam estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chama meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante a meus próprios irmãos. Até os pequeninos me desprezam, levantando-me. Falam contra mim. Todos meus amigos íntimos me abominam. Até os que eu amava se tornaram contra mim. Então Jó, ele fala: meus amigos, meus parentes, minha esposa, meus conhecidos, todos se esqueceram de mim. Ele disse, para minha esposa, o meu hálito é repugnante. Os meus amigos se afastaram de mim, os meus parentes nem querem me ver. As crianças, todos aqueles que antes, outrora, me honravam, hoje se esqueceu de mim. Então Jó vivia o esquecimento. Porque aqueles que conheciam ele se esqueceu dele. Mas mesmo quando todos esqueceram de Jó, o Senhor estava com ele. Durante toda aquela provação, durante todos aqueles momentos difíceis, aquela situação terrível, o Senhor estava ali, pertinho dele. Porque o Senhor conhecia quem era Jó. O Senhor sabia quem ele era. O Senhor tinha certeza da sua fidelidade. O que Deus pensa de você? O que Deus pensa a seu respeito? O Senhor mesmo
informou para Satanás: viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente e que se desvia do mal. O próprio Deus deu a informação a respeito de Jó, porque era isso que o Senhor via nele, um homem reto, íntegro, que se apartava do mal. O que Deus vê em você? Como você é conhecido de Deus? Como uma pessoa temente? Uma pessoa obediente? Uma pessoa que se desvia do mal? Uma pessoa que teme o nome do Senhor? Ou o Senhor vê em ti um rebelde, desobediente, ganancioso, idólatra? O que o Senhor vê, porque o Senhor conhece. As pessoas nos conhecem superficialmente. Deus nos conhece por inteiro. Porque até mesmo o nosso pensamento Ele sabe. Antes de dizermos alguma palavra, Ele já sabia o que nós iríamos falar. Então, o que Deus pensa de você? Qual a sua representação diante de Deus? O que Deus pode informar de você? Porque Deus sabe tudo a teu respeito. Deus vê tudo sobre você. Então, existem informações que só Deus sabe. Existem segredos do coração que só Deus conhece. Então, como será que Deus te contempla? Como será que Deus me contempla? Como será que Deus me vê? Porque aqui o Senhor via Jó como um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, um homem temente. Então, fica a meditação. Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então o Senhor conhece todos nós, sabe quem somos nós. Só que esse conhecer aqui, que Jesus relatou em Mateus 7, 22 e 23, é um conhecer, não de conhecer assim, de ver, não. É um conhecer de caminhar junto. É um conhecer de relacionar. É um conhecer de estar íntimo, de ter intimidade. Então, é esse o conhecimento. Eles disseram assim: Senhor, no teu nome nós profetizamos, nós fizemos maravilha. Ora, vê que eles tinham um certo conhecimento, porque eles até faziam maravilhas, eles profetizavam, expulsavam demônios. Então tinha uma certa autoridade, um conhecimento. Porque como iria fazer isso se não conhecesse algo de Jesus? Como que ia expulsar demônio? Como que ia profetizar se não conhecesse algo de Jesus? Conheciam, mas não tinham comunhão. Não tinham intimidade com o Senhor. Não viviam uma vida íntima com Deus, um relacionamento sério com Jesus. Porque relacionamento parcial, muitos têm por aí, né? Um relacionamento superficial, de se encontrar de vez em quando, de estar junto algumas vezes. Mas não é esse relacionamento, não é esse conhecimento. Jesus, ele fala que tem que conhecer numa vida íntima com Deus. Quer dizer, todos os dias da minha vida, eu me colocar na presença do Senhor, buscar Deus em oração,
clamar ao Senhor, viver uma vida de verdadeiro evangelho, uma vida num verdadeiro cristianismo, porque hoje existe muitos Cristos. A Bíblia fala assim, que nos últimos dias haveriam muitos Cristos, dizendo que no nome do Senhor faria isso, faria aquilo, faria sinal, faria maravilha, mas é um cristianismo que não glorifica o Cristo, não conhece o Cristo como centro de tudo. É um cristianismo fundado em mandamentos de homem, vontades da carne, desejos carnais e paixões de coisas malignas, coisas que não está relacionado ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho da paz. Então, não é uma comunhão, é uma coisa superficial. Às vezes a pessoa até fala em línguas estranhas, às vezes a pessoa até está na casa de Deus, mas não tem comunhão com o Senhor. Tem aquela, é como se o Espírito Santo visitasse de tempos em tempos, de épocas em época, mas não é uma coisa habituado a viver, não é uma permanência. Então o conhecer é estar dia e noite, noite e dia, dia e noite, isso é conhecimento. Agora, só lá de vez em quando, isso não é conhecer. Conhecer é eu estar sempre. Eu estar ali toda a minha vida, né? Caminhando. Então, Jesus diz, aparta de mim porque eu não vos conheço. Eu não te conheço. Eu não tinha intimidade contigo. Você não tinha intimidade comigo. Nós não tínhamos um relacionamento sério. O seu relacionamento era superficial. Você não me confessou diante do público, não me confessou diante das pessoas. Você me negou diante dos homens. Então, como assumir um relacionamento que se nega? A fé, a comunhão. Jesus disse, se me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Então, assume uma posição de comunhão. É muito lindo você estar na igreja, é muito lindo você participar dos cultos, é muito lindo você ir na igreja, mas mais maravilhoso é você estar em comunhão com Cristo, em comunhão com a noiva do Cordeiro. Você está participando da ceia do Senhor, você está ali numa vida íntima com Deus. Aí se você fala assim, e se eu tenho problemas e eu não posso estar na comunhão? Então busque ao Senhor, continua clamando ao Senhor e buscando ao Senhor até que o Senhor venha sobre ti e dá um jeito na sua situação. Porque o Senhor tudo pode. Mesmo que você não pode agora, Deus ele tem como trabalhar na sua vida se você tem esse desejo no coração. Mas tem pessoa que não tem nada que impede ele estar em comunhão com Cristo e com a igreja. Mas ele mesmo não quer assumir uma responsabilidade. Porque comunhão é responsabilidade. É que nem casamento. Casamento é responsabilidade. Por isso que muitas pessoas não querem casamento. Quer viver como amante. Quer viver como amigo. Por quê? Para não ter a responsabilidade de assumir um casamento. Então Deus quer que você tenha uma responsabilidade de assumir com Deus a sua vida íntima, a sua comunhão. Porque você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Para você conhecer Ele verdadeiramente. Porque não adianta, as outras pessoas falam, comentam, mostram para você. Mas você só vai saber quando você participar, quando você realmente entrar na comunhão. Quando realmente você receber Jesus e deixar Ele fazer na sua vida. E você ter todo esse procedimento. Aí você vai conhecer Ele. Mas não é de uma hora para outra.
A Bíblia fala que vai caminhando. Ao passo que você vai vivendo, você vai conhecendo. Porque até a morte você ainda tem muito o que conhecer de Deus. Mas você precisa ter uma vida com Deus. Não se engane. Não se engane. Você precisa colocar as coisas nas claras. Você precisa colocar as coisas certas como tem que ser. Assumir a responsabilidade de servir a Deus ao público. Não, se for para sofrer, eu vou sofrer. Se for para chorar, eu vou chorar. Se for para falar mal de mim, que falem mais de mim. Mas eu sou uma cristã, eu sou uma serva de Deus. Eu vivo o cristianismo. Eu aceitei a fé, eu aceitei o Cristo. Eu aceitei o Senhor como meu Salvador, meu libertador. Eu preciso de alguém que purifique a minha alma. No dia que se chama hoje, você tem essa oportunidade. Deus, Ele quer que você o conheça. Porque nesse dia será tarde demais. Senhor, no teu nome nós profetizamos. Senhor, no teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. Fizeram. Mas não fizeram por mim. Fizeram pela sua ganância. Fizeram pela sua rebeldia. Fizeram por achar que podia tapear a mim. Ou enganar ao Senhor, assim como engana os homens, com as suas mentiras, com as suas farsas, com as suas ilusões. Mateus 25, versículo 10 a 13. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes buscavam conhecer mais e mais, estar preparadas, estar ali na espera. As loucas tanto fez como tanto faz. De qualquer jeito tá bom, do jeito que der, que me importa, que eu quero com isso. Mas quando o noivo veio, elas estavam despreparadas. E a porta se fechou e elas ficaram do lado de fora clamando: Senhor, 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 abre-nos a porta. E o que ele disse? Em verdade vos digo que não vos conheço. Não tem comunhão comigo. Não tem participação no reino. Não tem nada que declara que vocês são minhas. Senhor, Senhor, abre-nos, abre-nos, abre-nos. Tem misericórdia, Senhor. A misericórdia de Deus é sobre nós a cada manhã. Mas enquanto estamos vivos e temos oportunidade, existe igreja em cima de igreja, pregação pela internet, no celular, nos tablets, nas escolas, em todo lugar. Por onde vamos, andamos, vimos a pregação do Evangelho, falar de Jesus, as boas novas. E ninguém nem, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. E o tempo vai passando. Mas quando Jesus voltar, Ele vai levar aquelas que têm relacionamento sério com Deus. E aquelas que falavam assim: se eu for na igreja tá bom, se eu não for também tá bom, se eu não gostar dessa igreja, sai dessa igreja, se eu não gostar da cara daquele irmão, eu também não quero saber mais de cantar, não vou mais louvar, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, porque não é assim que faz comigo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E cadê o relacionamento com Deus? Cadê a sinceridade com Deus, a fidelidade com o Senhor?
E saber de orar nada, jejuar nada, que para. Eu quero curtir, curtição, boa vida. Eu quero viver. Então não se preocupa. Não se preocupa. Mas um dia a porta da graça vai fechar. Hoje essa porta está aberta. A todos aqueles que têm sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Hoje o Senhor está disponível a todos quanto quiser crer. Mas naquele dia, a porta vai se fechar. Aí não adianta gritar, escabelar, arrancar os cabelos, fazer mais nada, porque já foi-se a oportunidade. A oportunidade é hoje que o Senhor nos dá. Mateus 26, 72 a 75. Ele negou outra vez com juramento: não conheço este homem. Logo disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro era um cristão que servia Jesus, estava ali firmado na fé, era um dos 3 amigos de Jesus. Mas quando na hora do pega mesmo, faltou a força e ele negou Jesus. Não negou só uma vez, ele negou 2, negou 3 vezes. Então, até mesmo aqueles que têm uma vida com Jesus, pode acontecer de negar, pode acontecer de cair, de esbarrar, de perder a coragem, perder a força, entrar o medo. Mas a Bíblia fala que depois que ele negou, depois que ele saiu dali, ele chorou amargamente, ele viu a burrada que ele fez. Como eu pude fazer isso? Como eu pude negar o meu mestre? Ai, que raiva de mim! Por que que eu tive tanto medo? Por que que eu fui cruel assim? E ele chorou, chorou, chorou. Como que dentro dele dizia: me perdoa, Jesus, me perdoa, porque eu errei. Eu errei. Que raiva de mim, porque eu errei. Eu não tive coragem. O medo foi mais forte, Senhor. Ele chorou amargamente. Elavaçurecai. A Bíblia fala assim: aquele que está em pé, cuida. Cuida para não cair, irmãos, porque tá pensando que é difícil cair. Não é difícil cair, é muito fácil cair. Cuida. Cuida, porque Satanás vai lutar de todo jeito, de toda maneira, para te encurralar num labirinto, para você ficar sem força, sem coragem, desanimado e acabar negando Jesus. Ainda bem que Pedro não fez como Judas. Judas, ele se arrependeu, mas não foi um arrependimento verdadeiro. Ele teve um remorso. Depois disso ele foi, se suicidou e se matou. Agora Pedro, ele se arrependeu amargamente, ele chorou, se lamentou. Resolveu ir pescar de novo, porque ele achou que estava tudo acabado. Mas o Senhor olhou para Pedro e deu a ele uma nova oportunidade. A Bíblia fala, quando Jesus ressuscitou, disse para as mulheres: vai e fala para os discípulos me encontrar lá na Galileia. Eu vou adiante de vós a Galileia. E fala para Pedro também, porque eu quero a presença de Pedro.
Como é bom quando a gente é amado por alguém. E Jesus conhecia tanto Pedro, que o amor dele não se perdeu. Ainda que Pedro o negou, mas se arrependeu. E o Senhor deu uma oportunidade para ele, assim como o Senhor dá oportunidade para mim, dá oportunidade para você, dá oportunidade para todos quanto precisar do perdão de Deus. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Deus levanta. Não quer dizer que você caiu, que você negou, que você já está excluído do mapa, que você nunca mais terá oportunidade. Não. Se você ainda tem vida, Jesus ainda pode fazer na tua vida. Jesus fez na vida de Pedro. Jesus deu nova oportunidade para ele continuar. E o Senhor ainda fez algo mais e disse: agora você vai ser pastor, vai pastorear as minhas ovelhas. Agora você vai provar o amor que você tem por mim, demonstrando para os meus cordeirinhos. Orevas, orecai. Prova o amor que você tem, Jesus, fazendo algo por ele. Prova o seu amor a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47 e 48. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estava debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. Então Filipe chamou Natanael e falou: vem ver o Cristo. Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: vem ver. E levou ele até o Cristo. Quando Natanael chegou até o Cristo, Jesus disse para ele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há mentira, em quem não há engano. Então Natanael já era conhecido por Jesus. Jesus já o conhecia como um verdadeiro israelita, em quem não há engano, em quem não há dolo. Então quer dizer, Jesus elogiou ele diante de todos, mostrou a qualidade que ele tinha, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael disse: ora, da onde me conhece? Você me conhece da onde? Jesus disse: você quer saber como eu te conheço? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Jesus quis mexer lá no passado de Natanael. Os historiadores falam que na época que Herodes mandou matar as crianças, os bebês recém-nascidos, Natanael era um bebê desse. E a mãe dele desesperadamente colocou ele debaixo da figueira para esconder ele, para que ele não fosse morto pelos soldados romanos. Então Jesus trouxe essa história para ele. Eu te vi, Natanael, quando você ainda estava lá debaixo da figueira. Quer dizer, a mente dele abriu um leque assim, ó. Como eu conheço você. Sei até o segredo que você não revelou para ninguém. Olha como eu conheço você. Aquilo que está lá dentro do profundo, do oculto, do escondido do teu coração, eu conheço. E Natanael disse: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Rei, tu és o Cristo. E ele disse: só por causa que eu falei isso você crê? Quer saber da mais? Coisas maiores você vai ver. Então, quem começa a conhecer Jesus vai vendo cada vez coisas maiores, porque conhecer Jesus é surpreendente. O Senhor tem uma surpresa atrás da outra para aqueles que o conhecem.
Natanael ficou maravilhado. Assim como aquela samaritana que disse, vejo que tu és profeta. Porque ninguém sabia os detalhes da vida dela. Mas o Cristo sabia, o escondido lá debaixo dos panos. Jesus sabia. Então Jesus sabe os seus secretos, os seus escondidos. Tudo aquilo que você nunca revelou para ninguém, Jesus conhece perfeitamente. João capítulo 8, versículo 19. Então lhe perguntaram, onde está teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis, nem a meu pai. Se vós me conheceis, também conhecerias a meu pai. Porque o Senhor Jesus falava que ele era filho de Deus. E eles, para esnobar, Jesus disse, cadê seu pai? Nós não estamos vendo seu pai? Jesus disse, vocês não conhecem a mim, nem a meu pai. Porque se conhecestes a mim, conhecieis também a meu pai. Então quem conhece Jesus, conhece a Deus. Porque o único que nos leva a Deus é Jesus. Você tem que conhecer Jesus para conhecer a Deus. Porque você nunca vai chegar a Deus se não for através de Jesus. Só Jesus pode te conduzir a Deus. Atos 17, versículo 21 a 25. Ora, todos os atenienses estrangeiros que lá moravam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em templos feitos por mão de homem, tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então Paulo, ele disse assim aos atenienses, ele andando lá no Areópago, ele viu um templo, viu um altar, fizeram ali um altar, e ele viu aquele altar, estava escrito, ao Deus desconhecido. Então haveria vários altares, com vários deuses, mas aquele ali estava ao Deus desconhecido. Então Paulo disse, este Deus desconhecido, que vocês não conhecem, esse é o Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Ele é o que tem todas as coisas, que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, os atenienses, eles só gostavam de ver novidades, viviam ali cheios de idolatria, não conheciam ao verdadeiro Deus. Mas Paulo chegou para mostrar a salvação, mostrar o Cristo, anunciar o Deus desconhecido, o Deus sem rosto, o Deus sem formato, o Deus que não precisava carregar, o Deus desconhecido para eles, mas o Deus conhecido por aqueles que o temem e o adoram. Então conheça Deus, conheça Jesus. Atos 19, versículo 13 a 16. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito maligno, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Então aqueles exorcistas judeus ambulantes, eles tentavam invocar o nome de Jesus para expulsar o demônio.
e dizia: no nome de Jesus que Paulo prega, sai! O diabo falou assim: olha, eu conheço Jesus, eu também sei quem é Paulo. Agora, quem que é vocês para me expulsar? Quem é vocês? E a Bíblia fala que saltando em cima deles, o feriram. E eles tiveram que fugir correndo nus, nu e ferido. Saiu daquela casa nu e ferido. Porque foram expulsar os demônios no nome de Jesus que Paulo prega. Não é o Jesus que eles tinham como Senhor. É o Jesus que Paulo pregava. Então não vale, né? Porque Jesus, ele continua sendo Senhor. Mas você tem que conhecer a ele. Você tem que servir a ele, né? E o próprio diabo disse: eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus. Porque quando Jesus foi expulsar a legião do Gadareno, a legião disse assim: vieste antes do tempo nos atormentar, porque sabia que Jesus tinha autoridade para expulsar eles. Conhecia Paulo também. Sabia que Paulo não brincava. Paulo tinha vida séria com Deus. Agora, esses exorcistas ambulantes, né? E ainda eram filhos do sacerdote principal da sinagoga. Mas não tinha vida com Jesus. Não conseguiu expulsar o demônio, não. Saíram envergonhados, nus e machucados. Então, não adianta falar de uma fé que você não tem. De um Jesus que você não serve. Você tem que crer e o servir. Você tem que crer e permanecer nele. Você tem que viver uma vida com Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 25. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas, de modo que esses homens são inculpáveis, pois tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, a imundície, para desonrar seus corpos entre si. Mudar a verdade de Deus é mentira, honrar e servir a criatura, em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, Paulo, ele dizendo que aqueles que diziam que conheciam a Deus, mudaram a glória de Deus em coisas corruptíveis formadas por mão de homem. Não glorificaram o Senhor. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque como nós conhecemos Deus, pela criação de Deus, por tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, vemos Deus na natureza, nos seres humanos, em toda a nossa realidade da nossa vida. Mas aqui Paulo fala que eles mudaram a glória de Deus em coisas corruptíveis, imagem de homem, de répteis, de quadrúpedes, e se entregaram aos desejos malignos para cometerem toda a impiedade. Então, eles de si mesmos procuraram não conhecer a Deus. Mateus 27, versículo 15 a 18. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhido pelo povo. Tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhe Pilato: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o haviam entregado. Então Pilatos
pela festa, ele acostumava soltar um preso. E tinha ali um preso que era muito conhecido pelas barbaridades que ele fazia, pelas revoltas, pelas rebeliões. O seu nome era Barrabás, assassino. Ele era conhecido, ele tinha fama, ele era famoso na sua impiedade. E tinha Jesus, que era conhecido como o homem da Galileia, como aquele que multiplica, aquele que cura, aquele que liberta. Então, Pilatos resolveu perguntar: quem quereis que vos solte? Barrabás, que é conhecido como salteador, ladrão, como que quem vive preso por rebelião, ou Jesus, chamado Cristo? A escolha deles foram Barrabás. Mate Jesus e solte Barrabás. Então o mundo, esta terra, as pessoas escolhem Barrabás. Escolhem o erro, o pecado, o engano, a mentira, a falsidade, a inveja, a traição. E rejeitam a salvação, o perdão, a humildade, a sinceridade, a graça, a bondade. Mas você tem a oportunidade. Não rejeite. A Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração, mas abra o teu coração para receber Jesus. Faz como Zaqueu, recebe Jesus gostoso, porque ele quer entrar na sua casa e ele quer mudar a sua vida. Gálatas capítulo 1, versículo 22 a 24. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, o apóstolo Paulo disse assim: eu não era conhecido das igrejas. O conhecimento que ele tinha era que eu era um perseguidor. E que eu perseguia as igrejas. Mas agora todos que ouvem falar no meu nome, glorificam a Deus. Porque sabe que o Senhor salvou o perseguidor. O Senhor transformou o perseguidor. E do perseguidor fez um perseguido por amor a Cristo. Então o Senhor mudou a história. O Senhor fez a diferença. Ele era conhecido como perseguidor e agora ele foi mudado para ser perseguido por amor a Cristo. Gálatas 4, versículo 8 a 9. Antes, porém, quando não conhecieis a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esse rudimento fraco e pobre, aos quais de novo quereis servir? Então Paulo dizendo aos Gálatas: antes, quando não conhecieis a Deus, servia aos ídolos, às imagens. Mas depois de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, como agora quer voltar novamente lá atrás, a voltar às fábulas novamente, a voltar ao vômito de novo, a voltar lá atrás a tudo aquilo que antes fizera? Não. Uma vez que você conhece a Jesus, vai para frente. Não volta mais. Não volta mais à antiga prática. Não volta mais às coisas erradas, abomináveis. 1 Coríntios 8, 3. Se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, Jesus conhece aquele que o ama. Aquele que o ama, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora. Você é conhecido dele, porque você ama a ele. Ainda na sua pouca força, ainda na sua fraqueza, mas se você o ama, você é conhecido dele.
2 Timóteo 2,19. Todavia o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome do Senhor aparta-se da injustiça. Então o Senhor conhece os que são seus. Mas os que são seus têm que se apartar da injustiça. Tem que se apartar do erro, porque daí você conhece Jesus e Jesus vai te conhecer, vai ter uma comunhão e vai ter um relacionamento, você com Jesus, né? Você vai se apartar do mal, você vai deixar tudo aquilo que você sabe que aborrece ao Senhor, você vai sair fora das coisas erradas e vai querer uma nova vida com Jesus, uma vida de novo com o Senhor. Hebreus 8, 11 a 12. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois lhe perdoarei a maldade de seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então se repete aqui em Hebreus, a mesma palavra, né? Que fala que o Senhor não vai se lembrar mais do pecado daquele que deixou para trás tudo aquilo que antes fazia, mas agora tem uma comunhão com o Senhor. É a mesma palavra que está aqui em Jeremias 31, 34. Né? Não ensinará alguém mais a ser próximo. A mesma palavra de Jeremias 31, 34 é a mesma palavra em Hebreus 8, 11 e 12. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, porque todos vão saber. Isso é para todos nós. Saiba quem é Jesus, saiba quem Ele é, verifica. Você não tem que engolir, descer a goela adentro, tudo aquilo que quiser colocar para você, não. Você tem que ter a sua experiência. Você tem que conhecer quem Ele é. Você que realmente tem que se aproximar de Jesus e procurar saber quem é Ele. Jó dizia que conhecia de ouvir falar, mas não adianta somente falar, você tem que conhecer, é uma coisa que você tem que saber como que isso funciona. Como que eu vou saber como funciona? Recebe Ele, aceita Ele, se entrega a Ele, fala, Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, eu quero ter um relacionamento sério contigo, Jesus, eu quero saber quem você é de verdade, verdadeira. Eu não quero engolir fábula, eu não quero engolir fantasia, ou doutrinas de homens, ou que me falam. Não, eu quero saber realmente, nitidamente, quem é Jesus. E Jesus vai se revelar a você. Ele se revelou a Saulo, que era um perseguidor. Ele disse, eu sou Jesus, quem você persegue. Agora imagine Saulo olhando para Jesus e falar, você, Jesus? É você que eu estou perseguindo? Eu pensei que eu perseguia o Pedro, o Mané, o Zé. É você? Eu não te conhecia. Mas agora eu te conheço. Então conhece. E prossiga em conhecer a Deus. Porque Deus quer mostrar para você a grandeza do seu reino. É que nem aquela parábola que fala que um comerciante, ele vendia pérolas, mas quando ele encontrou uma pérola muito preciosa, ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo para adquirir aquela pérola. Assim é você e eu. Deixa pra lá toda mentira, todo engano, toda fantasia, todo diz que me diz, todo fala que fala. E vem conhecer Jesus. Vem ver quem Ele é. Fala de peito aberto, de boca rasgada. Jesus, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero ter uma seriedade com o Senhor. Eu quero que o Senhor se responsabilize pela minha vida.
porque eu vou ser responsável em me conduzir diante da sua presença. Aí você vai ver que vai valer a pena deixar a superficialidade, as coisas que somente são aparência, e ter uma coisa concreta, nítida, uma coisa verdadeira, uma coisa que não é embrulhada. Alguém passou um melado na minha boca e falou que eu tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer assado, porque se eu não fazer desse jeito, que eu não vou pro céu, que se eu não fazer daquele outra coisa. Não, conheça. Vai a fundo. Pesquisa, busca. Ora, clama. Fala, Jesus, mostra pra mim, fala comigo, abre minha mente, clareia meus olhos. Se essa palavra é assim como diz mesmo, então põe essa fé no meu coração, me ajuda a crer. Começa a ler. Não é porque alguém lá falou que é assim, que tem que fazer assim, ou porque aquele outro lá falou que é daquela outra maneira, não. A Bíblia está na tua mão. Lê ela. Busca daí que você vai entender quem é esse Jesus. Se abre para ele. E deixa ele entrar dentro de você e fazer morada. Porque não adianta, tem tantas pessoas, irmãos, que tem mudado por fora, que tem mudado para os outros ver mudança nele. Mas dentro dele, nunca conheceu verdadeiramente quem é Jesus. E dentro dele está cheio de raiva, de ódio, de mágoa, de ira, de vingança. Dentro dele está cheio de coisa que não pertence a Jesus. Ele vive assim, uma coisa porque ele acostumou. É uma coisa que virou ali para ele mesmice. Aquela mesma coisa. Aquela mesma liturgia, aquela mesma coisa, aquela mesma comida, ele não tem nada diferente. Enfia de goela abaixo e tem que engolir, não é assim. Jesus quer mostrar que ele é Senhor. Jesus quer mostrar que ele é o Salvador. E você precisa ter consciência de quem é Jesus. Você precisa conhecer. Como vou conhecer? Caminhando com ele. Caindo, levantando, tropeçando, escorregando, mas caminhando com ele. Ele vai te endireitar, ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai te transformar, ele vai ajeitar, aprumar a tua vida. Oh, Gamaragachok Abadai. Alabaia. 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, sabemos, conhecemos, que verdadeiramente conhecemos a Deus se guardamos a sua palavra. Então, você só vai conhecer se você guardar a palavra. Mas não é guardar na frente do pai, na frente da mãe, na frente do pastor. Não, é guardar no teu coração, para não pecar contra o Senhor. É você e Deus. Você pode estar sozinho, você pode estar no meio dos outros, você pode estar em outro país, você pode estar em outra cidade. É você, Deus. Guardar você e Deus. 1 João 3,24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, guarda os mandamentos, guarda a palavra de Deus, que aí você vai conhecer verdadeiramente a Deus. 1 João 4, versículo 12 a 13. Nisso jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós,
por ele nos ter dado o Espírito Santo. Então, ele nos deu o Espírito Santo para nos ensinar a nós guardarmos este amor e a praticarmos este amor. Apocalipse 2,17. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Então, como você é conhecido de Deus, vai estar nessa pedrinha. Vai ser o seu novo nome. O nome que só você e Deus conhece. Vai vir na pedrinha branca o nome que você vai receber de Deus. Quando chegar lá, vai receber uma pedrinha branca com um novo nome, como você é conhecido. Aqui eu sou conhecido como a pastora Nete. Agora, como eu sou conhecida de Deus, não sei. Só quando eu receber essa pedrinha branca, quando eu chegar lá, que eu vou saber qual que vai ser meu nome lá no céu. Qual que vai ser seu nome lá no céu? Como você é conhecido por Deus lá no céu. Amém? Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Graças a Deus, que o Espírito de Deus possa continuar falando no teu coração. E eu te convido agora para orar. Você que quer orar, fazer seu pedido de oração. Você que precisa de oração. Vamos orar, buscar a face do Senhor, porque essa é uma maneira de nós conhecermos a Deus. É falarmos com Ele. Amém? Como vamos conhecer alguém? Quem nós não falamos com aquela pessoa? Eu não falo com aquela pessoa, como eu vou conhecer ela? Então, fala com Deus, você vai conhecer a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu fui fiel em entregar a palavra, Senhor, que Tu me deste, que Tu colocaste no meu coração, Uricalabassuriano. Senhor, agora trabalha nas vidas, nos corações, Senhor. Faz, meu Deus, como Te apraz, Deregassore-calabai. Senhor, repreenda as fúrias, os setos, os laços, as perturbações, as opressões. Visita aquele que está enfermo, aquele que está no leito de enfermidade. Visita aquele que está passando pelo problema, por um processo difícil. Senhor, alcança essas vidas, essa mãe, esse pai, esse filho. Senhor, alcança com o seu poder. Senhor, visita esta casa, essa família, este casal, Jesus. Alcança, meu Deus, essa vida, Senhor, que quer se entregar a Ti. Essa vida, Jesus, que quer ter um compromisso com o Senhor. Meu Deus, Tu conheces, Senhor, visita essa vida também, que se encontra afastado dos seus caminhos, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tu és o único que pode fazer, e calabassuriana. A única coisa que eu posso fazer é clamar a Ti, Senhor. Mas somente o Senhor tem condições de fazer a obra. Confirma a Tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Espírito de Deus nos revela uma pessoa que você tem vivido muita fantasia. E você tem até perdido a fé, porque você tem vivido tantas coisas que não são reais. E você tem se frustrado muito. Mas através dessa palavra, o Senhor falou muito forte ao seu coração. E você sente de buscar a Deus. Você sente de se aproximar do Senhor. E o Senhor diz para ti, busca-me e encontrareis. Alabassuricai. O Senhor quer fazer na tua vida e só Ele tem poder de fazer. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você até tirou o seu óculos, porque você começou a chorar. E o Senhor diz que contemplou a sua lágrima e o Senhor vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Receba da parte de Deus. Senhor, me revela uma pessoa que você vive uma vida complicada, uma vida cheia de altos e baixos, uma vida cheia de desilusões. Você não sabe mais em quem crer, você não sabe mais em quem confiar. Já frustrou várias vezes, já por várias vezes você se decepcionou. Alabassuricandaраmanai. Pessoas que mentiram, que fingiram para você. E muitas das vezes você está assim desiludido, parece que a tua fé desceu e se abaixou de tal maneira que você olha assim, você não consegue acreditar e nem confiar. Você, dentro de você, você vive uma amargura, um sentimento muito grande, muito
terrível dentro de você. E tem vezes que você sente o peito doer, machucar. Você sente assim como se estivesse sendo apunhalado pelas costas. O Senhor diz assim: é chegado um momento de eu me revelar a ti e de mostrar quem eu sou. O Senhor quer fazer. O Senhor diz: vem, se aproxima, labassurianda, e creia, labassurianda, se derei, caxaramanai, se entrega a mim, porque vou eu mostrar o que posso fazer. E o Senhor disse que a Maria, alabassuriana, alamanasturicamanai, que está lá em Bragança, alabassuricai, o Senhor vai fazer um reboliço na vida dela. E o Senhor diz que te ama. O Senhor tem propósito contigo. Então não deixe se iludir, mas creia no Evangelho, creia na palavra de verdade, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Você está assim, sabe, como quem está assim, suspense no ar, porque você fala assim: Senhor, como pode? Como pode? O Senhor disse que Ele pode muito mais, e Ele vai fazer muito mais na tua vida. Receba do Senhor e calabassuriana. O Senhor me diz uma pessoa que você pegou um rascunho e começou a escrever, e você viu que você está devendo muito, que aquilo que você está devendo você nem sabe como vai conseguir pagar. Alabassuriana, alamassuricandarai. E você pegou esse rascunho e você apresentou ao Senhor, e você disse: Senhor, entra com providência na minha vida, porque eu preciso de um milagre. Alabassuriana. O Senhor disse que quando você estava orando, o seu filho chegou e se aproximou de você e começou a conversar com você, e você sentiu aquela dor no seu coração por ver a necessidade do seu filho. Mas o Senhor diz para ti: aquieta, porque estou eu abrindo uma porta para ti, alabassuriana. Creia e confia que eu sou o mesmo, tu irás testificar para a glória de Calabassurecai, porque vou eu fazer, alabassurianda, aramanai, vou eu entregar nas tuas mãos de Calabassurianda. E para tu ter certeza que falo contigo, o José, ele saiu de perto de você, porque pensava que você ia pedir alguma coisa para ele, alabassuricanda, aramassuricai, e você ficou tão triste, alabassurianda, porque ele não estendeu a mão na hora que você precisava. Mas o Senhor diz que ele é fiel e ele não te desampara. O Senhor vai abrir uma porta diante de ti e tu vai encontrar pastagem. Receba do Senhor e calabassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que você tem andado pelo caminho, e muitas das vezes quando você anda, você caminha muito durante o dia, você caminha vários quilômetros e você anda a distância muito grande, e você tem falado assim: Senhor, eu não sei até quando, mas eu sinto uma solidão muito grande na minha vida, um vazio, um aperto na minha alma. Eu não sei até quando eu vou revidar essa situação, até quando eu vou ter que conviver com esses momentos difíceis. O Senhor diz assim: apressa-te em voltar para os meus caminhos, alabassuricai, porque o Senhor e calabassurianda, alamanai, tem um reboliço a fazer na tua vida. E para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, quando tu estava andando no caminho e tu viste aquele pássaro longe, alabassurianda, e você pensou assim: os passarinhos têm liberdade e eu vivo preso nessa ilusão na minha vida, alabassuricandarai. O Senhor diz, alabassurianda, ele é fiel, alabassurialabai. E tudo aquilo que tu perdeste, o Senhor é Deus para novamente colocar nas tuas mãos, recalabassurianda, alabassurianda, alamanai. Se tão somente crer e buscar a face do Senhor, o Senhor diz assim: chega de reclamar e chega de lamentar e busca o Senhor, porque o Senhor quer te ajudar. Receba de Deus, alabassurianda, aramanai. O Senhor me revela uma jovem que você está sendo assediada por uma pessoa e você não sabe mais como fugir dessa pessoa. Você, de todo jeito que você
procura fugir dessa pessoa, essa pessoa vem atrás de você, e essa pessoa não sai do seu pé, essa pessoa manda mensagem, essa pessoa liga quase toda hora, essa pessoa fica tentando de toda maneira. O Senhor diz assim que ele vai enviar o seu anjo de Calabassurianda, e o Senhor vai te dar o livramento, Alabassuricai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, Alabassurianda. Tu quando estava tomando banho, tu estava chorando, e tu disse: Deus, Alabassurianda lá, eu ouvi tanto falar que o Senhor é o Deus de livramento, então me livra das garras deste homem, Alabassuricai. E o Senhor ouviu a tua oração, Ricalabaia, e o Senhor envia o socorro para ti. Receba, Labanai, Sévia, deixe Denai, Xanagai, Xanabanorogo, Moroquiapassurumenehai. O Senhor me revela uma mãe que você está de Calabassurianda esperando, de Calabassurianda Lamanai, Alabassuricanda, Arabassurecai. E você está passando muita batalha nessa gestação. Alabassuricanda, Arabassurianda Lamanai. Você tem sofrido bastante, Alabassurianda Lai. E um medo muito grande de perder essa criança, Alabassurianda Aramanai. Porque você está passando muito mal, muitas dores. Você tem sido violentada, Alabassurianda, espancada, Alabassurecai, Alabasturicai. Você tem chorado bastante. Muitas vezes tem hematoma sobre o seu corpo, Alabassurecai. O Senhor diz que está te visitando neste momento, ainda que muitos não sabem a sua situação, mas o Senhor te conhece, o Senhor te vê, o Senhor sabe, Alabaia. O Senhor diz que está te dando um livramento, Rebanai, sou mistério. O Senhor diz: aonde você está, faz um propósito com Ele, abre o seu coração e receba Jesus, Alamanai, porque o Senhor vai entrar na sua causa e vai te dar a vitória, Lamai, teragais, tequiahai, xenegai, alai chore calamas, terecai, levassou, meninigai, xeregai, xaracai. O Senhor diz assim, Alabassurianda, que muitas das vezes você pensou em ir para a casa de teu pai, de Calamanai, mas você se sente muito envergonhada, Alabassurianda, Alabastu e Acalabai, Alamanai. O Senhor vai te dar a vitória. Receba, Alabassurecai, Choyamaha, Xanderegai. O Senhor me revela uma pessoa que você está com um problema, Alabassurianda, Alamanai, na sua bexiga, e você tem sentido muitas dores, Alabassurianda, uma infecção muito atacada, Alabassurecanda, Arabastei, Alabassuricai. O Senhor está quebrando o laço dessa enfermidade, está te dando a vitória, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, Alamanai. Ultimamente quase você não está querendo sair de casa, porque você sente muita vergonha, porque você a cada instante tem que ir no banheiro, Alabassurianda, e você sente muita dor mesmo, e você já está sentindo até um mau cheiro, Alabassuricanda, Arabassurecanda, Arabassai, Deremasto e canta. Mas o Senhor diz que está queimando essa enfermidade, está entrando com libertação. Receba, Alabassuriana. O Senhor revela uma pessoa que você está com esquecimento tão grande, tão grande, tão grande, que tem hora assim que você esquece coisas que você tinha marcado para fazer naquele dia, e depois que passa o dia que você a lembra que era para fazer naquele dia, e você não conseguia fazer, e você tem se visto muitas das vezes em aflição, porque você é muito cobrada por coisas que você não faz, que você falou que iria fazer. O Senhor diz que está tocando na sua mente, Alabassurianda, Alamanasto e cai, e repreendendo algo maligno que Satanás tinha intentado na tua mente. E o Senhor diz assim, que isso veio depois que você passou por um trauma, Alabassuricanda, Aramassuricai, mas o Senhor está normalizando a sua mente. Receba do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, Alabassurianda, Alamanai. Estes dias a tua filha chegou para você e falou assim: mãe, a senhora está esquecendo tudo, que coisa horrível que está acontecendo na tua vida. Alabassurianda, receba do Senhor, alabacei.
Receba, labai, chome, neva, nai, shaddai. O Senhor me revela uma pessoa que você pensou em se matar, em se jogar debaixo do carro, de calabaçurianda lá. E por um instante quase que você entrou debaixo do carro, mas a mão de Deus te livrou e aquele carro freou bem em cima, lamai, anai, shaddai. O Senhor te deu um grande livramento. O Senhor diz que você não conhece a Ele, mas Ele te conhece. E Ele poupou a tua vida porque Ele te ama. E Ele tem uma obra contigo na terra. E o Senhor diz assim, que Ele vai te tirar deste cativeiro, alabaçuriana, este mal que está assolando a sua vida. O Senhor vai te libertar, porque o Senhor tem um propósito contigo. E o Senhor diz assim, que a tua mãe tem clamado muito em teu favor, alabaçuriana. Alabaçuriana, e aonde você está escondida, alamanai, alabaçuricandalai, porque você não quer mais saber da tua família, alabassorecai, mas o Senhor diz que te vê, terra, shaddai, urabacai, tchau, mistério, urabagai. Alabacanto, o Senhor disse antes que houvesse dia, Ele é, e ninguém pode escapar das mãos de Deus, alabaia. Você não tem para onde fugir, porque a mão do Senhor te trará de volta. Você vai voltar para tua casa, alabaia. Porque o Senhor vai te tirar daí com mão poderosa e com o braço estendido, Shaddai. Que passou comandai, Shaddai. Olivana racha derevai acharacaia. Ei, canaço kemenai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente um desejo muito grande de cantar, de louvar, de adorar a Deus. Mas tem alguém que quando você começa a cantar, logo irrita e manda você calar a boca, manda você desligar, parar com barulho, te proíbe de tudo. E o Senhor diz que você tem chorado muito, porque você tem vivido uma escravidão. Você não pode nem cantar, você não pode demonstrar a alegria que você tem. De calamaçuricai. O Senhor diz que está entrando com providência e o Senhor vai fazer algo na sua vida. Receba do Senhor. Alabaçuricalamanai. O Senhor diz assim que ai daquele que toca em ti, deregaxaracanta, aracaxaramanassuriacalamanai, porque o Senhor vai te envolver na graça e o Senhor vai fazer reboliço na tua vida. Alabaçou, alabaia, xerecanta. Hoje tu és proibida a louvar o nome do Senhor, mas vai chegar o dia em que tu vai dizer, só o Senhor é Deus, porque só o Senhor fará proeza na tua vida. O Senhor vai catar e o Senhor vai espremer, porque Ele é Deus. Alabaçou, negar, Shaddai, decanta, amante, a sévia, lebacai, tchomanai. O Senhor me revela uma pessoa que você está sentindo algo dentro do seu coração. E você nem entende o que você está sentindo. Porque o seu coração está pulando, 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 saltando. Você sente aquela agitação no seu coração. E você não entende o que é isso. Você sente como um fogo te queimando. Você sente um calor subindo. E o Senhor diz que vai te renovar no Espírito Santo. Ei, cada raça, recebe o renovo agora. Fala em línguas, derevanúbias. Faz tempo que você não adora em línguas. Alabaia, seja renovado e impactado agora. Alabaia. Ei, cada massuri, mídia, sévia, naracai, chomanai. Recebe, deragai, seja impactado pelo poder divino. Elevaia. Senhor está visitando pessoas, casas, famílias, casais, filhos, esposa, labaia. O Senhor está entrando com providência em papéis. Causa na justiça, alabassúria, alabai. Recebe o teu milagre, recebe a tua bênção,
O Senhor corta os laços. A espada de Deus corta os laços. Corta os laços. Queima toda obra demoníaca. Labassurianda, recebe. Recebe. Recebe de Deus o seu milagre. Recebe a tua bênção. Recebe a tua vitória. Seja impactado pelo poder de Deus. Fala em línguas estranhas. Seja renovado agora. Urabachandarai que eu passo como a nubricandarábia sévia. Aleluia, Jesus, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a tua vida. Alabassurianda, tem pessoa que está sendo tocado por Deus. Tem pessoa que está sentindo algo tão gostoso, está com vontade de chorar. Está com vontade de pular, de saltar, de falar línguas estranhas. Está com vontade de cantar. Adora a Deus, glorifica. Exalta o nome do Senhor. Deixa Deus tomar posse da tua vida. Fala, vem Espírito Santo. Vem sobre mim. Derramando. Shaddai. Oragashurikandaraia. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão. Fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa as minhas falhas e me dá força para te servir. Alabassuricandará. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Reconcilie agora, onde você estiver, não importa onde. Levanta a sua mão e fala, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida. Me dá graça, me dá força para te servir. Recebe Jesus gostoso. Recebe ele aí, recebe ele aí. Recebe ele aí, recebe ele aí. Aceita ele aí, volta para Jesus aí mesmo. Agora, neste momento. Shaddai. Urekamai okomenderegavaha sherekai choreha sekamanai. Alabassurekai, você vai testificar a grandeza de Deus, você vai glorificar Jesus. Você vai dar glória misturado com aleluia. Você vai sentir o sabor de Jesus. Como é gostoso Jesus. Como é maravilhoso Jesus. Abre o teu coração e deixa ele entrar. Amém? Deus abençoe a todos que estiveram comigo nessa live. Deus abençoe a todos vocês. Você que não conhece meu canal no YouTube, visite o meu canal, que Deus abençoe a tua vida, aqueles que já estão inscritos, aqueles que vão se inscrever. Tenho orado por todos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Me ajude a mandar esse vídeo para mais longe, para que mais vidas alcance a palavra de Deus. Amém? Eu oro por você e você ora por mim. Jesus é gostoso, é maravilhoso. Sinta o sabor dele. Amém? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.